Bom dia! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre sexualidade e sobre como a sexualidade interfere na nossa vida como um todo, tá? Então a sexualidade nada mais é do que a nossa energia vital, a nossa vitalidade. Então, como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua pele? Como é que tá o seu cabelo? Como é que tá a sua disposição? Como é que tá as suas vias? No caso, eu tô um pouco entupidinha. O inverno faz um pouco isso comigo. Mas como é que tá essa sua percepção através da vida? Através da forma como você fala, da forma como você recebe a informação, da forma como você se expressa. Porque tudo isso é sexualidade. Tudo isso é você se colocar dentro dessa força de expressão divina que é a vida. Quando eu falo sobre uma mulher ela ser boa de cama, eu não estou falando de performance, eu não estou falando de técnicas, eu não estou falando de se você sentar desse jeito, você vai ter prazer e dar prazer para o seu companheiro. Também existe técnica, claro, como tudo na Terra existe técnica, tá? Mas agora, quando a gente está falando de você ser, é sobre você ser. É sobre você pegar para si a responsabilidade de ser uma pessoa boa de cama. E como que eu faço isso, Camila? Como que eu pego para mim a responsabilidade de ser uma mulher boa de cama? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que para que você possa ser boa de cama, você precisa estar, né? Então vamos lá. Primeiro eu sou, então eu coloco isso dentro de mim. Depois eu vou buscar o como que eu estou, tá? Então esse estar, ele vem através do autoconhecimento. Esse estar vem somente através do amor. Então, teve uma vez uma amiga minha, ela estava muito insegura. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento de mais de 7 anos, tá? E ela estava solteira de novo. E ela, cara, eu não sei flertar, eu não sei fazer nada, eu nem boa de cama eu sou. Amiga, eu tive 2 namorados. Um namorado foi 5 anos e o outro durou 7 anos agora. Eu não consigo, eu não tenho, eu não sei, eu não sou boa de cama. E aí eu virei para ela e falei: é aí que você se engana. Se para o homem a quantidade de mulheres que ele esteve na cama influencia sim em sua performance na cama, influencia. A mulher sabe quando ela está com um homem experiente e ela sabe quando ela está com um homem inexperiente. E nesses casos, quando a mulher percebe que o cara não tem muita experiência, ela vai guiando ele, tá? É uma coisa intuitiva e natural que nós mulheres fazemos. Agora, um ponto central não é só quando o cara está inexperiente, não. Quem guia a cama é a mulher. E é por isso que eu falei para essa minha amiga, eu falei, você está completamente enganada, você está 100% errada, você está baseada numa crença social, cultural, que diz que mulheres e homens são iguais. Não são, não são. Olha, para um homem ser bom de cama, ele realmente precisa ter quantidade, tá? E aí, quantidade, a gente também pode cair na mesma questão que a mulher. O cara namorou durante 10 anos uma única mulher. Cara, ele já tem quantidade, ele já conhece o corpo feminino, ele sabe onde dá prazer, ele já errou muito, ele já acertou muito e principalmente ele tem essa conexão com essa mulher e isso faz com que a próxima mulher que ele vá para a cama, independente se for casual ou não,
ele vai tratá-la diferente, ele não vai somente usar o corpo dela, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar como mulheres também, tá? O tipo de homem que eu escolho é um homem que ele é, né? Ele é por aí, pega todo mundo e... Ou ele é outro tipo de homem. Agora, uma coisa importante é, para que a mulher se abra, para que a mulher seja essa mulher poderosa na cama e seja inesquecível na cama, meu Deus, cara, não tem como fugir. Você realmente precisa admirar o homem que está com você na cama. Você precisa sentir muito tesão por ele. Você precisa sentir muito desejo por ele. Você precisa honrá-lo, tá? E aí, honrá-lo é tudo, assim. É honrar as escolhas dele, o caminho dele, a jornada dele, tá? Então, não é assim. Não é depois de um mês de curso que você vai conseguir ser muito boa de cama. Você só vai conseguir ser muito boa de cama quando você decidir isso, primeiro. Segundo, quando você escolher um homem que mereça receber o seu corpo, que mereça estar com você, que conquiste tudo isso e não que simplesmente chegue na sua vida e tá tudo certo, sabe? Então, existem inúmeros processos que a gente vai vivendo e a cultura vai falando: ah, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Não, não é. O pensamento masculino não mudou. O pensamento feminino mudou, tá? Então, assim, a gente tem tanto a informação tribal, a informação ancestral, que a gente ainda reflete e se comporta. Ah, quem chegou? Ó quem chegou. Cadê? Oh, meu amor, esse é o negão. Cadê você? Aqui, negão. Esse é o negão. Ele é muito lindo, negão. Oh, meu Deus do céu. Então, como a gente se expressa, como a gente ainda vive numa grande tribo que se transformou numa cidade, né, em metrópoles e capitais e enfim, mas o comportamento continua sendo o mesmo, sabe? Então, vamos conversar sobre isso? Vocês querem saber mais sobre comportamento tribal, sobre como a mulher se comportava na tribo, como o homem se comportava na tribo, sobre esse código de honra feminino e código de honra masculino, sobre a criação e a invenção das mulheres serem inimigas, que isso é mentira. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Entre outros processos. E aí, por que eu falo isso? Que você tem que decidir ser boa de cama. Por que eu falo que você tem que decidir ser uma sacerdotisa e despertar esse arquétipo de dentro de você? Porque no seu dia a dia, no seu cotidiano, no, sei lá, no trabalho, na faculdade, quando você estiver diante de pessoas e passar por situações, você sabe o porquê que aquela pessoa está tendo aquela reação. Porque você estuda sobre trauma coletivo comigo, porque você estuda sobre mentalidade comigo, porque você estuda sobre comportamento comigo. E quando você está no encontro, quando você está dentro de um relacionamento e que você começa a ver esse espelhamento que não está indo por um bom caminho e que você tem maturidade de aceitar que você está criando não só essa experiência, como também espelhando e sendo matéria-prima para a criação do outro e não está sendo fluído de uma maneira legal e positiva, você tem a total clareza de decidir ir embora. Seja de uma amizade, seja de um relacionamento, seja de uma cama. Eu já levantei e fui embora. Estava pelada, levantei, botei minha roupa e fui embora. Isso já aconteceu comigo. Mas para que você faça isso, você precisa ter amor próprio. Você precisa se cuidar. Você precisa entender quem é você. E principalmente, você não pode ter medo.
Você não pode ter medo de ficar sozinha, você não pode ter medo de perder pessoas, você não pode ter medo de perder oportunidades. Ah, não, mas se eu terminar com esse cara que é rico, bem-sucedido, mimimi, mamamá, eu vou perder oportunidades na vida. Quem disse? Quem disse, né? Porque não adianta o cara ter condição financeira. Porque o financeiro, o casal constrói junto. E um casal forte inevitavelmente enriquecerá. Inevitavelmente. É inevitável. É tipo assim, é uma coisa que nem se você quiser muito, se você fizer muito esforço para não conseguir, não adianta, vai acontecer alguma coisa e esse casal vai enriquecer. Porque quando a gente está falando por isso que eu falo, você pode tanto expandir a energia, como você pode desgraçar a energia toda, tá? Então, quando um casal tá junto, feliz, se amando, é natural que o casal prospere. Quando só uma das partes do casal prospera, seja principalmente a nível financeiro, tá? A nível financeiro a gente consegue ter um pouco mais de tangibilidade. Mas aqui, por exemplo, dentro de uma saúde, dentro da saúde, se um dos casais está sempre doente, sempre doente, e o outro está feliz, está saudável, está ganhando muito, existe uma coisa muito errada aí, entendeu? E a gente vê claramente quem está sugando quem. Porque existe isso, gente. Existe vampirismo, sim. E a gente tá na era dos vampiros, porque os seres trevosos, as energias contrárias, que não querem que a gente lembre da nossa essência, por exemplo, eles estão todos buscando sugar energia humana, porque eles não têm mais possibilidade ou como sugar de outras formas. Então, eles colocam força pensamento na nossa cabeça através das bombas Topplet. Eles fazem com que nós nos posicionemos e nos comportemos de maneira que vai nos prejudicar emocionalmente. Então, eles ativam traumas coletivos em relação ao feminino, em relação ao masculino. Eles ativam formas de pensamento, eles ativam um monte de coisa. Nós somos como rádio, né? A gente emite e recebe frequência. Então, tudo é frequência. Essas palavras que eu estou falando é frequência. Eu estou aqui numa grama gelada, tão frio, molhou meu tênis. É uma frequência, tudo é frequência. Não tem como a gente fugir disso, porque a gente é espiritual e está vivendo o mundo material. Mas tudo isso aqui é só... Não é nada. Não é nada, sabe? Então, por exemplo, Camila, como é que eu posso medir a frequência de uma pessoa? Você vê pela saúde dela, pelo estilo de vida dela, né? Então, tem pessoas que estão vivendo na roça e que comem natural e que plantam a própria comida e que estão ali no mais absoluto anonimato. E são grandes arcanjos e arcangelinas. São seres de consciência muito evoluída e que vieram encarnar simplesmente pela presença frequencial, para que a frequência do planeta aumente, tá? E aí a gente conhece também esses seres como os rishis, que são os homens santos na Índia. A gente também conhece esses seres como esses grandiosos seres que sim se apresentam para o mundo de maneira coletiva, né, como Drunvalo Melchizedek, como Tony Robbins, como quem mais? Essa galera aí, né? Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, Dr. Amit Goswitch e toda essa galera que eu poderia ficar 10.000 anos aqui citando, né? Assim como o mestre Sananda, que encarnou como Yeshua, como a própria companheira dele, Maria Madalena, e como toda a galera que estava com ele, e como o nosso amado Akhenaton e Nefertiti, pipipi, popopó. Então, todo esse processo que a gente vive na Terra, nada mais é para que nós possamos nos lembrar da nossa divindade, nos lembrar da prosperidade que é viver na Terra só porque a gente está aqui.
E esses seres, eles querem o quê? Eles querem a nossa energia vital. A nossa energia vital é a nossa sexualidade. Então, se você pega a sua sexualidade, mulher, você é mulher, homem, você faz o que você quiser, tá? Aí, o problema emocional que você tiver e a falta de grana, a falta de prosperidade e a falta de clareza mental que você tem, que é oriunda, sim, de você desperdiçar o seu ti, a sua energia sexual com uma pessoa, com uma mulher que você não tem tanto interesse assim? É isso, é com você. Agora, quando eu falo aqui pra mulherada, que eu falo, cara, segura pra si a sua energia. É, é você, é a sua vulva que cria seres, que cria bebês. E é por isso que eu falo, mulheres engravidam. Então, presta atenção em quem você está entregando, para quem, por quê, qual é o propósito? Ai, Camila, eu só quero liberar energia porque eu tô subindo pelas paredes. Cara, mas isso é um processo que vai acontecer todo mês. Todo mês você vai subir pelas paredes, porque todo mês o teu corpo tá falando, pô, me dá um bebezinho aí, eu quero um bebezinho, pô, bebê é maneiro, entendeu? Então, quando você começa a perceber que se você observa toda a cultura falando para as mulheres, porque quando a gente faz amor, a gente libera parte do nosso ti vital, se junta com o ti vital do outro. E essa energia, ela se torna uma só, por isso que é uma só carne. Porque a representação disso na matéria é o bebê, tá? É a criança. Então, quando você e o seu companheiro estão ali fazendo amor, ou um carinha que você conheceu no Tinder, que vocês estão ali naquele momento íntimo, cara, essa energia está sendo sugada por esses seres. Por que, Camila, que tá sendo. Que absurdo, pra que isso? Que fantasia? Cara, tá sendo, entendeu? Por quê? Porque eles usam essa energia para manter o status quo ativo. E o que é esse status quo ativo? É você beber Coca-Cola e achar que tá tudo bem. É essa poluição absurda, é a extração de todas as coisas da terra. E é esse capitalismo desenfreado que eu adoro, né? Eu adoro o capitalismo, eu adoro comprar coisas, eu adoro consumir coisas. Eu não sou uma pessoa, ai meu Deus, sou zero consumo. Não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa normal. Eu só consumo menos coisas do que as pessoas, mas eu continuo consumindo. Continuo querendo um monte de coisa para o meu filho, continuo adquirindo brinquedos para ele, entre outras coisas. Mas o ponto é que quando você começa a ver que a matéria está a serviço da espiritualidade e não o contrário, aí uma chavinha vira e você fala, cara, pode crer. Então o meu corpo, ele está a serviço do meu ser espiritual. E quando o meu corpo serve a, a essa grande força espiritual que eu tenho dentro de mim, isso é muito poderoso, porque eu começo, sim, a ver a vida com outros olhos. Eu começo a enxergar a vida de uma maneira muito mais profunda e conectiva. E eu vejo que, cara, não é porque o cara é gatinho, porque o cara tem grana, porque o cara é inteligente, é intelectual, não é porque só, é porque tem que ter no mínimo isso, tem que ter no mínimo isso. Mas não é só por isso. Então a gente começa a ver que o nosso corpo, ele nada mais é do que a representação. Ele é um presente. E como um presente, a gente deve zelar com cuidado, com carinho. Entende? É meio que sobre isso, tá? Um excelente dia para vocês. Bom dia. E ó, a gente vai começar a nossa sequência de lives e marque aqui um horário que vocês mais gostam ou preferem, porque essas lives elas vão ficar por pouco tempo disponíveis, porque elas serão todas encaminhadas para o tempo, tá? Então a gente vai falar muita coisa. Eu vou deixar depois no card, aí no próximo card, a nossa programação. Vem muita coisa boa por aí, tá? Maio, mulherada. Psh, negão!
Em maio, o cachorro correndo atrás da gata. Em maio nós teremos encontro, tá? E é aqui, ó. É isso, gente. Um beijo.